bom, rapaziada, no capítulo 1087 de One Piece, nos foi apresentada a mais nova arma do governo mundial, os Serafins, que são basicamente uma cópia perfeita de alguns ex-Shichibukais que no passado cooperaram com o governo. Até agora, oficialmente foi introduzido 7 Serafins, cada um deles representa o Mihawk, Boa Hancock, Bartolomeu Kuma, Jinbe, Doflamingo, Gekko Moria e Crocodilo. Essas novas armas do governo têm uma semelhança assustadora com os antigos corsários em uma idade muito mais jovem e um tamanho relativamente menor. As irmãs da Boa Hancock afirmaram que a Serafim, da Imperatriz, lembra ela bastante quando era criança. 不思議だった。一人は子供の頃の姉様にそっくりで。 Outra característica interessante dessa unidade de pacifistas é sua biologia lunariana, com pele marrom, cabelos brancos, asas negras e uma nuvem de fogo queimando em suas costas. E a maioria dos serafins possui as pupilas em forma de estrela e uma designação PX marcada em algum lugar do seu corpo. Eles foram criados usando a combinação do DNA individual e a genética da tribo dos Lunares, especificamente a de King. E ainda o Vegapunk acrescentou a substância sangue verde para conceder os poderes das Akuma no Mi Paramécia para cada um desses serafins. Por exemplo, o pacifista, que representa a Boa Hancock, também é capaz de usar os poderes da Mero Mero no Mi. Devido a toda a tecnologia que deve ser investida em sua criação e manutenção, os serafins são considerados bastante caros. Isso deve acontecer devido ao DNA dos lunares, que é muito difícil de ser encontrado. Vegapunk menciona que essas máquinas são mais alto patamar da ciência existente, sendo chamadas por seu criador de a forma mais poderosa da humanidade. Eles são programados para obedecerem apenas às ordens diretas dos cinco anciões Vegapunk e Sentomaru, seguindo essa ordem de hierarquia. Qualquer outra pessoa como a CP0 precisa ter um chip de autoridade para acomodá-los, e os serafins precisam receber suas ordens diretamente, ou seja, tentar um comando por meio de um Dedemushi não funciona. E, rapaziada, quando eles recebem uma ordem para exterminar todos à sua volta, os serafins não querem saber se são amigos ou inimigos. Por exemplo, na guerra de Marineford, quando a Boa Hancock entrou na frente daquele pacifista para proteger o Luffy, ele parou o ataque porque ela fazia parte dos Shichibukais que são aliados ao governo mundial. Mas se fosse um serafim, ele não estava nem aí pra nada e atacaria ela se pensar duas vezes. Pacifista! Mate! O herói Kobe, que é um capitão da marinha, não conseguiu controlar os serafins que estavam atacando os marinheiros petrificados. Os serafins demonstraram força e habilidade suficientes para forçar até mesmo um dos 4 imperadores Barba Negra a assumir uma posição defensiva. E antes disso, ele já tinha derrotado vários piratas sem muito esforço. As irmãs da Boa Hancock ficaram de boca aberta quando notaram que mesmo após uma batalha intensa na Ilha das Amazonas, os serafins saíram de lá quase sem nenhum único arranhão em seu corpo. Isso deve ser possível devido ao fator de linhagem da raça de King, que fortalece a força e resistência dessas máquinas do governo. Um pouco mais tarde, é dito por Helmeppo que enviar até mesmo um único serafim contra os piratas do Barba Negra seria mais do que suficiente para resgatar com segurança o Kobe, que havia sido capturado. A minha teoria é que o governo mundial pode criar um clone do Luffy a pedido de Rimon-sama. Como a fruta do diabo do chapéu de palha não é uma paramécia, mas sim uma zoa mítica, não seria possível criar um serafim com as habilidades da Akuma no Mi do Luffy. Porém, o seu DNA, a sua força e o domínio do hack seria mais do que suficiente para criar um poderoso clone. E ainda, o governo mundial poderia acrescentar os poderes de alguma fruta do tipo paramécia ao serafim do chapéu de palha. E ainda tem o DNA dos lunarianos, que fortaleceria ainda mais o corpo desse serafim.
eu fico imaginando a reação do Chapéu de Palhas quando conhecer o clone de seu capitão, que foi criado para exterminar a tripulação inteira. Seria interessante se, assim como outros serafins, o clone de Luffy adquirisse a personalidade e o sonho dele, e aí ele mudaria de lado, traindo o governo mundial e ajudando Luffy ao invés de matá-lo. E não é impossível isso acontecer, porque o serafim da Boa Hancock, assim como a Imperatriz, também se apaixonou pelo Luffy e até obedeceu suas ordens. E como eu mencionei anteriormente, existe uma hierarquia para comandar essas armas do governo. Porém, como pacifista herdou a personalidade da Boa Hancock, ela traiu os comandantes de Vegapunk, que é o seu criador, para seguir o pedido de Luffy. Mano, imagina o serafim do Luffy pequenininho falando que vai se tornar o rei dos piratas. Mano, essa teoria faz muito sentido, né?